Como ministrar o seu tempo nos estudos, como estudar tanta coisa que tem para estudar aí e ainda assim não ter que abandonar a vida, né? Isso é baseado numa pergunta bem interessante do Álvaro. Eu vou ler o comentário que ele fez aqui. Tiago, eu estava vendo o seu vídeo sobre dicas sobre o inglês e surgiu-me uma dúvida. Tenho dificuldade em aproveitar meu dia da melhor forma possível. Como disse, tenho 17 anos apenas, mas sinto que poderia fazer bem mais coisas com o tempo que tenho. Por exemplo, tenho compromisso com a escola pela manhã, fora isso preciso estudar para o Enem, evoluir meu inglês, faço curso de redação toda quarta à noite, ler algum livro entre um intervalo e outro e também trabalho com a Wise Up, sua concorrente. Pelo que te acompanho, vejo que você tem que gravar os vídeos para o canal, programar quais serão os próximos vídeos, trabalhar, cuidar dos seus filhos e sua família. Eu sempre estou adiando o inglês por falta de tempo e o trabalho também. Teria alguma dica sobre rotina de como aproveitar o seu tempo? Bom, primeiro de tudo, eu quero te dizer que eu não sou o cara dos mais organizados possíveis. Então, assim, eu não vou conseguir esse trabalho de coaching, né, que as pessoas fazem, que o pessoal faz, que é, olha, se você fizer isso de manhã e de tarde, você dorme tanto. Por quê? Mas, novamente, essa é uma opinião. Tem coisas que eu digo com certeza, tem coisas, essa é uma opinião. Pelo menos eu, Thiago, né, eu sou muito... Eu tenho um caráter muito, muito profundo de ar, ok? Aqui eu não quero entrar numa discussão extremamente interessante de você tentar se identificar com um dos elementos, né? Ou o fogo, ou o ar, ou a terra, ou a água, né? Vamos deixar isso para uma outra ocasião. Eu tendo me identificar muito com o aspecto de ar, então eu não gosto de ser restrito, né? Eu demorei anos e anos e anos para criar um rudimento de uma rotina. Eu já vou dizer para você o que é isso, rudimento de uma rotina. Então eu tendo muito a pensar que você tem que ir na maciota, como dizia o Olavo de Carvalho. Não força nada não, né? Não força nada não. Você tá com vontade, o Olavo de Carvalho falava isso, eu achava muito interessante. Você tá com vontade de dormir? Dorme. Mandaram uma pergunta uma vez para ele, assim, quanto que você tem que dormir para vida de estudo? Ele fala, dorme o máximo que você puder, filho. Dorme o quanto que você quiser, né? E por que eu, Thiago, você corre o risco de transformar a vida intelectual, essa linda vida intelectual, essa vida intelectual que é cheia de vida, que te chama naturalmente. Então, por exemplo, no teu caso, Álvaro, eu sei que é o que acontece com você, a vida intelectual te chama naturalmente, você corre o risco de transformar isso em diversas obrigações, né? E aí tudo perde o brilho, tudo perde o sentido, tudo é trabalho no sentido mal da palavra, não no sentido honroso da palavra, né? E aí as coisas acaba ficando muito mais difícil seguir com a vida intelectual, né? Talvez você não funcione do modo como eu funciono. Tá, mas então como que a gente prossegue na vida? Eu acho que o segredo está principalmente num firme propósito e na continuidade, que é o que eu sempre falo sobre a tradição. O que eu vou explicar para você agora no nível do indivíduo funciona no nível da história, ok? Que é o seguinte, não se trata muito de você se forçar, tipo assim, agora eu estou andando de ônibus, né? Não, eu tenho que me forçar a ler um livro no ônibus. Ah, meu Deus do céu, eu não li livro, apareceu lá, o ônibus estava passando lá de uma coisa, eu fiquei olhando e eu me distraí, ai, puxa vida. Aí você começa a se cobrar, e esse peso, ele vai matando o brilho da vida intelectual. Então, não se trata muito de você se forçar a fazer as coisas, né? Se trata de você ter constância. Se trata de você ter um firme propósito no teu coração, que é, eu vou fazer esse troço aqui pro resto da minha vida, né?
E esse conselho eu dou para todo mundo que estiver assistindo. Não importa se você queira ser um intelectual ou não. É a obrigação de todo ser humano não ser estúpido. E se eu quero não ser estúpido, eu tenho que ter acesso à alta cultura. Ótimo, eu vou ser um açougueiro. Não vou ter tempo para isso, mas eu sei que daqui até o final da minha vida, pelo menos um pouco, eu vou ler e vou sempre ter contato com a alta cultura. Então, é essa constância. Não imagine a tua vida intelectual sendo elevada a um próximo nível por uma força heróica. Não imagine a sua vida intelectual sendo elevada para o próximo nível por uma força heróica. Imagine a sua vida intelectual se desenvolvendo e crescendo através do tempo. Deixa eu te dar um outro exemplo. Eu lembro que no começo eu ficava muito paranoico. E aí, começo que eu digo 10, 15 anos, tá? Eu ficava muito paranoico. Ah, meu Deus do céu, eu queria ler esse livro e aquele livro, e eu não vou ter tempo, e eu não vou conseguir, numa semana não dá. Depois eu pensei, ó, um truque, é uma falcatrua, mas é um truque, né? Então tá, então eu considero que a minha semana é um mês, pronto. Eu queria ler Machado de Assis toda semana, mas agora o meu mês eu vou chamar de semana, então todo mês eu vou ler Machado de Assis. Percebeu? Com o tempo, até as empreitadas mais de fôlego, com o tempo você faz, ok? Então, no fundo, é você aprender a valorizar a continuidade do tempo. É você aprender a valorizar o que na história se chama de tradição, ok? Que é o teu desenvolvimento, não através da semana, não quanto que eu consigo estudar agora, mas é o teu desenvolvimento através de anos, ok? Então é você olhar para a tua carreira e pensar, esse troço vai demorar alguns anos sim, né? Mas eu quero começar a produzir intelectualmente, né? Não, então eu vou esperar aí uns 10 anos para começar a produzir intelectualmente, né? E aí isso te dá uma calma muito grande. Lembre-se, o importante não é o quão rápido você está indo para frente. O importante não é qual é a tua velocidade. O importante é você está indo para frente. Okay? Você está indo para frente. O importante é, eu estou nesse caminho aqui. Então, eu estou no ônibus, meu trabalho do ônibus é ler um livro, estou lendo um livro, de repente eu olho e começo a olhar para fora, começo a me distrair, eu fecho o livro e penso, o importante é que eu estou indo para frente. Eu não estou fazendo nada de errado, eu não estou fazendo nada que configure como se eu estivesse voltando na minha vida intelectual. Tem coisa que a gente faz que danifica a nossa vida intelectual. Se não está danificando, ótimo. Ah, mas hoje eu fiquei com vontade do dia inteiro, não fazer nada, eu vou ficar só olhando para uma árvore, eu vou dormir bastante. Tudo bem, não tem problema. O que você tem que fazer é confiar nesse firme propósito, que amanhã o desejo da vida intelectual vai voltar. E você vai, aos poucos, configurando a sua vida. Aos poucos, se você tem sempre esse propósito na tua mente, né? Eu quero estudar mais, eu quero me aprofundar mais. Aos poucos, você vai configurando as coisas. Ah, não, isso daqui eu não vou fazer porque vai me sobrar tempo para estudar, então eu prefiro isso. E aí a tua vida vai se ajeitando. Não se iluda, isso é difícil. Isso demora anos e anos e anos e é uma coisa que às vezes é muito frustrante porque vem aquele desejo muito grande de você ir para frente e a gente não consegue, né? Mas é o caminho a se seguir. Deixa eu dar um outro exemplo, porque esse tipo de coisa não é um conhecimento que você dá assim, a pessoa, entendi, agora eu vou ter que... Pronto, entendi, agora muda a minha vida. Não, é uma coisa que a gente tem que sempre meditar, né? Então, eu tenho um aluno que eu admiro muito, muito mesmo. E assim, basicamente ele é um aluno que já terminou todos os níveis de inglês e nós aprendemos coisas juntos, né? Então a gente decidiu fazer um curso de uma empresa americana que você assiste palestras e você lê como é que se diz? A gente chama de guidelines em inglês. Você lê algumas 3 ou 4 páginas sobre aquela palestra, né? E aí perceba, o que ele decidiu fazer? Ele decidiu, eu mostrei para ele a ideia. Isso já, acho que a gente está junto já há 7, 8 anos, né? E ele falou, não, eu quero fazer esse curso aqui. Ele escolheu um curso lá para fazer. O curso era de 24 palestras. 24 palestras. E eu, né, na minha ânsia, falei, não, então eu trago, você assiste as palestras em casa e aí a gente já vai terminando e tudo mais. E ele falou assim, não, eu quero assistir as palestras em sala, né? Então é meia hora em sala de aula que eu só assisto com ele.
E depois a gente pega as guidelines e começa a ler. E aí às vezes ele lê e ele fala, não, acho que vamos ler mais uma vez, né? Eu no começo, quando a gente começou todo esse processo, eu pensei, esse cara é louco, ele nunca vai terminar nada, porque você demora, ele tem 2 horas por semana de aula, você demora meia hora para assistir a palestra, aí você vai demorar mais 1 hora lá para ler as guidelines, e aí ele pediu para que a gente reassistisse cada uma das palestras em sala, mais meia hora, né? E mais as conversas, eu pensei, esse cara nunca vai terminar, né? E realmente, ele demorou muito. Mas olha que interessante, passado todo esse tempo, eu terminei um curso com ele de 24 palestras. Então, tente multiplicar isso por tudo que eu falei que eu fiz, né? Sobre os habitantes nativos dos Estados Unidos. Depois nós terminamos um curso de 36 palestras sobre a história da Suprema Corte nos Estados Unidos. E nós estamos fazendo agora um curso sobre a história, sobre o século XX, que é 48 palestras. E nós já estamos na palestra 30 e poucos. É o terceiro curso que o cara está terminando. Foram o quê? 7 anos, talvez. Mas constante. Sempre constante. Em outro, para te dar um ponto de comparação, eu já tive alunos que queriam sempre fazer coisas diferentes, novas, né? Cada aula fazer uma coisa completamente diferente. O aluno via tudo e não via nada ao mesmo tempo. Então, com esse meu aluno, o nome dele é Paulo, com o Paulo, eu aprendi ainda mais isso que eu fui aprendendo de outras formas. Lembra-se que no conhecimento é essa coisa muito interessante. A gente aprende, só que não aprende muito bem. Mais ou menos como fazer uma atividade física, né? Eu aprendo, mas não tenho tanta habilidade. Então ele me ajudou muito a ir mais pra frente nisso que eu já aprendi de diversos ângulos, né? Que é, vamos fazer esse troço aqui, vamos fazer bem, vamos fazer com calma, né? Vamos fazer sem se afobar. E vamos ver quanto que isso vai durar, né? E aí eu vou indo, né? Bom, essa é meu primeiro conselho. Então, vai na maciota, ok? Vai na maciota, como dizia o Olavo de Carvalho. Vai na maciota. Deixa que leve o tempo que levar, né? Por exemplo, eu estou lendo aqui no canal esse livro A Vida Intelectual do Sertiange. E assim, eu gravei lá não sei quantos vídeos, eu gastei não sei quantas sextas-feiras para preparar. E eu tô na terceira página do livro. Talvez isso daqui demore 10 anos. Tá bom, que ótimo, vai demorar 10 anos. Mas eu vou fazer isso daqui, né? Então, assim, deixa eu te dar um exemplo novamente, para colocar mais em termos práticos dessa tranquilidade. Nessa sexta-feira eu vim, li o Sertiange, já tinha lido um capítulo eu li 1,5 página, né? Já tinha lido, já estava prontinho para gravar. Eu cheguei aqui, falei, vou ligar a câmera, vou gravar lá uns 8 vídeos do Sertiange. E aí, eu dei uma olhada, comecei a ler novamente e começou a vir alimento do livro. Eu comecei a pensar sobre o livro, falar, ler mais uma vez, fazer anotações. Tenham passado já 2 horas. Terminado aquelas 2 horas, já, como é que eu posso dizer? Eu já não estava muito no clima de gravar, né? Já estava muito no clima de gravar. Eu falei, beleza, então eu fecho esse livro. Semana que vem eu volto para ele, né? O livro não vai sumir ali. Eu espero que eu tenho ainda. Eu devo ter uns 36 anos. Eu devo estar mais ou menos na metade da minha vida. Eu espero que tenha mais uns 36 anos aí pela frente, né? Então, espero. Dou tempo ao tempo, ok? Dou tempo ao tempo. Isso a gente. Esses ditados populares, que essa cultura que vai sedimentando no povo, às vezes ajuda muito, né? Então é isso que. Esse é o meu primeiro conselho, né? É claro que esse conselho não está acabado aqui, você tem que ficar pensando sobre isso todo o tempo, né? A linha que divide, esse é o que é o problema, a linha que divide preguiça, que divide, como é que é, distração, essa distração má, né? Entre tranquilidade, ela é tênue, você tem que descobrir essa linha, né? Por exemplo, eu sei que eu posso passar a sexta-feira inteira, eu digo sexta-feira porque é um dos dias que eu tenho para estudar, né? Posso passar a sexta-feira inteira deitado aqui,
andando, né? Às vezes aí, sei lá, eu pego um charuto, vou fumar um charuto, né? Posso passar a sexta-feira inteira fazendo assim, eu não sinto nenhum peso na minha consciência. Só que se eu abro, sei lá, uma rede social e começo a me alimentar de estupidez, ou eu abro um vídeo qualquer e começo a me alimentar de estupidez, eu sinto que eu tô jogando tempo fora, ok? Então, lembre-se, essa tranquilidade não é oba-oba, não. É só tranquilidade mesmo, né? Não é oba-oba, não. Não é você deixar o teu corpo, né, deixar a parte mais baixa do teu ser ditar as regras. Ah, não, hoje eu tô com vontade de só ficar bebendo e, né, sei lá, assistindo filme porcaria. Isso daí não tá certo, não. Mas mesmo assim, não force tanto assim. Você tem que entender que essas coisas são porcarias. Por que eu não fico sei lá, nas redes sociais tanto tempo? Porque eu consigo ver claramente que eu tô fazendo uma coisa que, pra mim, ela é vil, né? Então, tô com vontade de assistir um filme popular, eu vou lá e assisto o filme. Mas a partir do momento em que eu sei que aquilo ali é porcaria, bom, eu tenho que ter honestidade intelectual. Honestidade intelectual é você não dizer que você sabe o que você não sabe e você não dizer que você não sabe o que você sabe. Eu sei que é porcaria, então não devia estar fazendo isso. Então, sim, existe esforço, mas existe um esforço que você pode desenvolver na tranquilidade, né? Bom, uma outra dica é você tem que se descobrir o modo como você mais produz, né? Eu, por exemplo, isso demora também, você tem que olhar para você mesmo muito tempo. Eu, por exemplo, demorou muito tempo para eu aceitar cada vez mais as minhas características de ar, né? Então, eu, por exemplo, eu forçava muito, então eu começo a ler um livro e aí eu forço muito a terminar esse livro, né? E por outro lado, quando eu começo um livro. E conforme eu vou avançando no livro, às vezes, conforme eu ia avançando no livro, às vezes eu ia perdendo minha energia, de forma que no finalzinho do livro eu tinha que forçar, né? Demorou muito tempo para eu descobrir que, na verdade, eu funciono muito melhor passeando com diversos livros. Então, só aqui no canal. Bom, eu tenho aqui, ó, aqui no canal, aqui atrás de mim, eu estou lendo Sertiange, eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo O Sol é para Todos, eu estou lendo Paraíso Perdido, eu estou lendo A Montanha Mágica, eu estou lendo Dante, o Isaú e Jacó do Machado de Assis, os contos do Machado de Assis, as crônicas de Machado de Assis, a história de Heródoto, eu estou lendo O Crime e Castigo do Dostoiévski, eu estou lendo também Os Irmãos Karamazov do Dostoiévski, o Dom Quixote, alguma coisa do Manuel Bandeira, Oscar Wilde, eu estou lendo o Tolstói, eu estou lendo os contos do Dostoiévski, Metamorfoses de Ovídio, Divina Comédia eu já falei, que eu estou lendo em inglês e em inglês para os meus alunos, português para o canal. Eu estou lendo os contos reunidos pela Angela Carter, Nelson Rodrigues, as crônicas do Nelson Rodrigues, Confissão de Santo Agostinho, que é mais aqui? Ilíada, eu também estou lendo a História da Igreja, eu estou lendo Em Busca do Tempo Perdido, São Francisco de Assis, Dom Quixote novamente, mais algumas coisas que eu estou esquecendo, né? Eu não tenho tanto tempo assim. Eu tenho 4 filhos, né? Mas eu tenho essa tranquilidade de saber que os livros estão ali. E eu funciono muito bem indo passeando por esses livros, né? Voltando de quando em quando. Então, é claro que eu não vou conseguir avançar a coisa muito ali. Mas eu tenho essa constância, né? Então eu tô voltando pro primeiro ponto, o primeiro conselho, mas é que é muito importante. Com isso, no meu tempo, eu fui fazendo com que cada momento da minha vida intelectual, pelo menos esse é o propósito, ele conte, né? E aí não há aquela história de eu ficar perdendo energia intelectual, fico estudando 5 horas algo que eu não vou conseguir lembrar depois, porque não era aquilo que eu deveria estar estudando, né? Dito isso, eu tenho um rudimento de uma rotina, né? Eu, por exemplo, terças e quintas, eu trabalho todos os dias, terças e quintas eu meio que me dedico mais ao canal em inglês, agora tenho o Insta em inglês também, preparação das aulas, etc, né? Segunda e quarta eu me dedico à literatura, sexta eu me dedico a essas leituras mais espirituais, né? Que é o Sertiange, a história da igreja, o Chesterton, né? Final de semana eu me dedico à minha família, né? Mas
é só um rudimento de, de, de rotina, né? Em momento algum eu tenho essa história de nossa, eu tenho que me apressar porque se eu não fizer isso, eu não vou, minha vida intelectual não vai para frente, né? Para finalizar esse vídeo, que já está com 20 minutos, eu aconselho a você seguir aqui no canal a lista do Sertiange, né? Sobre a vida intelectual. Também há algumas bases espirituais assim profundas que o Sertiange dá muito bem, né? Acho que é só isso.